Olá, meus amores, tudo bom? Tô de volta aqui no canal Família Luz da Bíblia. Eu sou a psicanalista Érica Santos e eu tô aqui hoje para continuar, né, os nossos vídeos rápidos falando à luz da Bíblia sobre alguns temas, né, que esse Setembro Amarelo ele é dedicado aí à luta em prol a luta a favor da vida, né, que eu gosto mais de falar assim, para que a gente possa prevenir o suicídio e descobrir, tentar identificar, né, aquilo que pode estar causando com que as pessoas desistam da vida, né? E aí a gente pode reconhecer com algumas percepções no comportamento das pessoas, a gente pode reconhecer que ela está em sofrimento emocional, está passando por alguma fase delicada e que nós podemos ajudar. E que a gente não precisa ficar achando que ela está com frescura ou que o problema dela, diminuir o problema dela, entendeu? Enfim, vamos orar para a gente começar a falar. Hoje o nosso tema vai ser sobre perdão. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado, Deus querido, quero te agradecer, Senhor, por esta semana, por esses dias, por esse dia incrível, que o Senhor possa estar presente, Pai amado, em cada momento, Pai, em que eu vou estar fazendo a leitura aqui desse tema, e que o Senhor possa abençoar poderosamente aqueles que entrarem e aqueles também, Senhor, Pai amado, que nos curtiu em algum momento, que curtiu, que nos seguiu, que tem nos ajudado a divulgar a Tua palavra, ajudado, Senhor, a ajudar outras pessoas. É o que eu te peço, Deus amado, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler aqui para vocês em Colossenses 3:13, que fala assim: Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Esse é um conselho, né? Aqui é um conselho que o Senhor nos deixa. Perdoem uns aos outros. Temos também a passagem, que é aquela passagem onde o Senhor nos ensina a orar, que é lá em Mateus, se eu não me engano, é Mateus 6, né? Que é a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, a gente ora o seguinte: perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, ali nós estamos declarando com a nossa própria boca, pedindo perdão ao Pai e falando que Ele nos perdoe assim como nós perdoamos as outras pessoas que nos ofendem de alguma maneira. Então a gente está declarando. E o perdão, ele é uma decisão, ele é uma ordenança do Pai, né? Sem perdoar, se nós não perdoarmos o nosso irmão, quando a gente vai falar com o Pai e pedir perdão, porque nós erramos. Não é só o outro que erra, mas nós erramos também. E aí quando a gente vai pedir perdão, naqueles momentos em que a gente fala, Senhor, me perdoa. Se a gente tem alguma coisa contra o nosso irmão ou alguma mágoa que a gente não conseguiu disseminar dentro de nós, Deus não ouve nossa oração, Deus não recebe a nossa adoração. Então é muito sério, tanto no âmbito espiritual, quanto no âmbito físico e emocional. Vocês sabiam, desculpa, que é comprovado que toda doença do ser humano é de fundo emocional? É comprovado isso? Ruminar esses sentimentos adoece não só a alma, mas o corpo físico também. A falta de perdão te leva a um sentimento de culpa, ao desejo de vingança, a sua vida perde a cor, o rancor e o ódio passam a ter domínio sobre as suas atitudes. Porque você já reparou que quanto mais você fica lembrando do que te fizeram, ou aquela pessoa vai pagar pelo que ela fez, sabe? É o ódio, é ruminar algo de ruim, vem a mágoa, vem o ressentimento, e você não consegue
sabe, avançar, porque você tá preso, você fica preso naquilo ali. E são sentimentos tão ruins, tão negativos, principalmente o sentimento de raiva, o sentimento de mágoa, o ressentimento que fica preso dentro de você. Isso é devastador, isso causa consequências terríveis na sua parte emocional. Quando fica debilitada, sua alma fica abatida, o seu corpo físico, ele grita. Eu já falei isso aqui. O seu corpo físico, ele começa a gritar, né? Chega um momento que a sua pressão arterial, ela começa a dar defeito, um vazio inexplicável por dentro, mas o orgulho te impulsiona a usar uma máscara, a mentir, a fingir que tá tudo bem. Você se perde de você mesmo. Aí começam as crises de ansiedade, começa a aparecer muitas pessoas, no caso, começa a aparecer muitas doenças, e aí muitas pessoas desenvolvem alopécia, doenças autoimunes. Eu agora até esqueci o nome, tem uma doença que a pessoa não pode nem pegar sol. Eu esqueci o nome. Quem souber, coloca nos comentários se quiser, para me ajudar. E por aí vai. Tudo porque você decidiu que não perdoaria tal coisa. Tudo porque você ruminou, ficou prisioneiro e ficou prisioneiro disso. E o maior prejudicado é você. A pessoa que está mais prejudicada nisso tudo é você, porque talvez a pessoa que você tem essa mágoa, esse ressentimento, essa raiva, ela está vivendo a vida dela e nem sabe que você tá sentindo isso, ela nem sabe que te magoou de alguma maneira, porque você não foi capaz nem de chegar para ela e conversar, né? Porque talvez ela fez despercebido ou percebido, eu não sei, a situação que cada um vive, que cada um passa, e talvez seja isso, a simples falta de comunicação, liberar uma conversa e se perdoarem mutuamente. Sua saúde física, mental e espiritual depende da sua decisão. Vale a pena. O que você acha que precisa fazer? Perdoar alguém? Você acha que precisa se perdoar? Perdoar a Deus? Nossa, é forte isso, né? Perdoar a Deus. Sim, gente. Muitas pessoas se afastam de Deus porque talvez tiveram uma perda de alguém querido. E aí fica pensando, nossa, tanta gente ruim nesse mundo, por que Deus escolheu o meu parente? Por que Deus escolheu o meu filho? Por que Deus escolheu a minha mãe? Por que Deus? E culpa Deus. Mas, irmãos, Deus tem seus propósitos. Tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Embora momentaneamente não pareça. Nós podemos entender isso depois que amadurecermos espiritualmente. É doloroso perder alguém? É doloroso, mas faz parte da vida. Existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu, né? E a perda é uma delas, faz parte. Existe o dia do nascimento e existe o dia em que vamos ser recolhidos, né? E esse dia, para quem fica muito dolorido, muito doloroso, mas não é por isso que eu precise culpar Deus. Eu posso questionar Deus, porque, Senhor, me ajuda a entender, me ajuda a passar, me ajuda a superar. Mas será que eu preciso perdoar Deus para seguir? Você seria capaz de pedir perdão, mesmo que não seja você o culpado? Será que existe um conflito em uma amizade, né? Vamos botar assim, é uma amizade, você tem amizade que por algum motivo ela se estremeceu. Você não foi o culpado, talvez nem a pessoa foi culpada, uma situação, uma circunstância, algo de momento e estremeceu e vocês se afastaram. Será que você é capaz de pedir perdão ou o seu orgulho vai falar mais alto que você? Você vai se deixar levar por isso. Quem é você? A vítima que carrega o peso daquilo que fizeram com você? Quem é você? Ou você é aquele que escreve a sua própria história?
Será que você fica aí se vitimando do que aconteceu? Ah, porque isso, é porque é injusto, é porque, sabe, sempre tem um porquê. Qual é a sua responsabilidade no caos que se encontra a sua vida hoje? Qual é a sua responsabilidade no caos que a sua vida se encontra hoje? Qual é o estado em que você se encontra hoje? Em que momento da vida você se encontra hoje? Qual é a sua responsabilidade nisso? Já parou para pensar? Assumir as responsabilidades ao invés de olhar para o lado e ficar encontrando subterfúgio para encontrar um culpado e se satisfazer? Assuma a responsabilidade da sua vida. Pegue a caneta da sua vida nas mãos. Escreva a sua própria história. Se responsabilize. Se perdoe. Perdoe alguém. Vá em frente. O que você pretende fazer daqui para frente? Se culpar? Se fazer de vítima? Culpar as pessoas ao seu redor? Ou perdoar, se liberar e começar uma nova história? Faça essa autoavaliação. Reveja essas perguntas. Não precisa responder em comentário, mas se autoavalie. Se pergunte, responda para si mesmo. É possível perdoar? Faça um teste. Veja como mudança drástica vai acontecer na sua vida emocional. Veja como o dia vai parecer mais iluminado, até mesmo os dias nublados. Vai parecer mais colorido, a sua vida vai parecer mais disposta. Você vai ter mais alegria, motivos para sorrir. Quando você senta no ônibus e você senta do lado da janela, você prefere olhar para o lado da parede ou para a paisagem? Quando você está ruminando os sentimentos de mágoa e ressentimento, você está olhando para as paredes. A paisagem, a paisagem linda dessa viagem chamada vida está indo embora e você não está vendo, porque a sua vida está cercada de paredes. Perdoe, se liberte, se cure. Pegue a caneta da sua vida, reescreva a sua própria história. Você conhece alguém que é assim? Aconselhe, ajude, não julgue, não aponte. Estenda as mãos. Solidariedade. É isso. E hoje, meus irmãos, é isso. Eu fico por aqui. No próximo vídeo a gente vai voltar falando de... Eu ainda não escolhi o tema. Se vocês tiverem uma sugestão e quiserem colocar no comentário algo que vocês gostariam de ouvir, eu sou super aberta, tá ok? Um beijinho, boa noite, fiquem com Deus.